Não é possível dizer quando a matemática começa, mas costumamos estudar as civilizações da Mesopotâmia e do Antigo Egito pela razão de serem as civilizações mais antigas que possuíam algum registro escrito. Os primeiros registros escritos datam de aproximadamente 6.000 anos atrás, lá da Mesopotâmia. De fato, a escrita matemática e o início da escrita, eles estão interligados. No livro da Tatiana Rock, da História da Matemática, esse aqui, ela relata estudos da década de 90 em que é sugerido que a escrita tenha surgido justamente como um dispositivo de contagem. Você armazenou grãos em algum lugar e começa a usar símbolos para dar um significado a quantos grãos existem ali dentro. Eu já comentei aqui que podemos usar as mãos para contar, ou podemos usar pedrinhas para contar. O que fazemos é associar de uma forma muito concreta dois objetos. Agora, o número 3 é abstrato, porque ele abstrai a qualidade de cada objeto e ele identifica uma característica comum a conjuntos que possuem uma mesma quantidade de elementos. Ou seja, quando eu penso 3 canetas, 3 carros, existe uma característica comum a esses conjuntos de objetos, que é a quantidade. É isso que o número 3 representa. Então, usar o número 3 para contar, ao invés de associar 3 canetas com 3 pedrinhas, é um salto de abstração muito grande. E é justamente nesse salto que está coincidindo o surgimento da escrita também. Ao fazer um exercício mental de como uma sociedade poderia se desenvolver, é difícil não pensar que de alguma forma os números, ou pelo menos alguma forma de contar, não esteja presente. De toda forma, os diversos indícios históricos nos relatam que números, formas geométricas e uma aritmética básica, ela tem sido parte do desenvolvimento de qualquer sociedade. Sabemos muito das sociedades antigas, mas aqui muito deve ser bem interpretado. Não temos tantos registros assim. As pessoas não estavam fazendo postagens sobre a sua vida diariamente nas redes sociais e agora nós temos um acervo gigantesco para consultar. O entendimento da história, ele envolve uma análise complexa e algumas vezes um certo grau de conjectura. É por isso que a história está em uma constante mudança. Uma característica do ser humano é que nós passamos para as próximas gerações o que aprendemos. Há uma frase que eu gosto muito, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. É do Arthur Clarke. Hoje, todo mundo tem um celular. Usa o celular para pegar todo tipo de informação. Se você quiser saber o gráfico de uma função, é só jogar aí no Google ou baixar algum aplicativo no celular. O mundo de hoje, ele é absolutamente diferente do mundo de 30 anos atrás, por exemplo. Se você parar para pensar, se você congelasse uma pessoa há 30 anos atrás e soltasse ela agora, a mudança de mundo que essa pessoa iria ver é quase mágica. Agora imagina se fizéssemos isso com alguém há 200 anos atrás. Agora imagina, numa perspectiva ainda maior, toda a mudança que aconteceu desde esse período que estamos nos referindo, aí do Egito Antigo ou da Mesopotâmia. Milhares de anos atrás. É muito tempo. Pensando na matemática, isso tudo é para dizer que hoje em dia eu olho a matemática e tudo que foi feito e às vezes parece até mágica para mim. Com frequência eu tenho um olhar de admiração de mágica mesmo. Mas entendo que houve uma construção.
É muito comum eu ficar super maravilhado com os resultados que existem e que são obtidos na matemática. Eu fico abismado. Então, olhar alguma coisa tão lá para trás como, digamos, o comecinho da ideia de números é muito difícil, porque parece algo óbvio demais para a gente. Então é sempre importante lembrar e se atentar ao contexto e ao momento. Outro ponto é, talvez nessas minhas últimas considerações ficou aí a impressão de que a matemática se desenvolve de forma linear. Eu entendo essa visão, mas vamos ter em mente que, assim como na sua vida e na minha vida, nada é linear. Isso também não acontece com a história e o desenvolvimento da matemática. Povos diferentes desenvolveram abordagens diferentes uma das outras. Vamos conversar sobre os mesopotâmicos e os egípcios. Cada um tinha uma forma de manipular os números muito diferente uma da outra, ao ponto de que o mesmo problema para um povo era mais fácil ou muito mais difícil para o outro. Simplesmente pela forma que eles estavam desenvolvendo a sua própria matemática. E hoje em dia, será que a matemática se desenvolve de uma forma linear? A matemática ela é feita por pessoas, por grupos, por interesses desses grupos. Isso gera questões políticas e um monte de coisa. Hoje em dia a matemática é tão grande, com tantas direções e com uma demanda e pressão crescente de gerar novos resultados. Resultados aqui eu me refiro a teoremas, a teoria, a produção de artigos, que para mim é ainda mais claro como a matemática hoje em dia é desenvolvida de uma forma altamente não linear. E digo mais, será que em um sentido positivista, como usado na filosofia, será que a matemática caminha para algum lugar? O que vocês de casa aí, o que vocês acham? A matemática está caminhando para algum lugar? Coloque aí nos comentários. Voltando aos povos antigos. A maioria dos registros antigos possui uma característica em comum. Isso é muito legal. Dos registros que temos, a maioria parece conter informações que, ao que tudo indica, deveriam ser usadas para ensinar. O que, infelizmente, não temos muita informação é sobre como essas civilizações chegaram nas descobertas matemáticas que elas chegaram. Em 5000 a.C., ainda no início do desenvolvimento da escrita, a matemática começava a aparecer como uma atividade. Não importa exatamente como eram essas formas de governos, mas o fato é que, de alguma forma, um governo mais centralizador, agora as pessoas precisavam controlar melhor as taxas, os impostos, a produção de alimento, os tamanhos das terras, etc. Problemas relativos à divisão de bens, dos herdeiros. Essas eram especialidades dos escribas. Os escribas, eles eram aquelas pessoas que, a mando do regente, por saberem escrever, faziam um papel como de um grande secretário. Eles escreviam as leis, faziam serviços de contabilidade, escreviam normas, etc. Um dos papéis dos escribas pode ser associado a algo próximo do que chamaríamos hoje de um professor. Afinal de contas, eles precisavam passar seus conhecimentos para os mais jovens. Duas civilizações antigas importantes e que a gente vai conversar aqui são a da Mesopotâmica e a do Antigo Egito.